Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadishur. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Este é o quarto mandamento da Torá. E a palavra do Eterno nos diz hoje, nós estamos examinando a Parashat Bereshit, nesse segundo comentário. Eu gostaria de aproveitar o texto desta Parashá para esclarecer uma dúvida de muitos irmãos. Alguns dizem que o trabalho veio para o homem como um castigo de Deus por ter ele e a mulher comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas se baseiam no texto de Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 17, em que o Eterno amaldiçoou Adão por ele ter comido do fruto proibido. Aqui diz a palavra de Deus em Gênesis 3:17. E a Adão disse o Eterno: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, algumas pessoas, e até muitas, com base nesse versículo, chegam a afirmar que o trabalho veio para o homem como um castigo de Deus nessa maldição lançada para Adão, por ele ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não é isto que diz a palavra do Eterno. Nós podemos conferir no próprio texto de Bereshit, antes do capítulo 3, que aqui ele vai pecar e o Eterno vai falar essa palavra com Adão no capítulo 3, mas no capítulo 2, o Eterno já coloca Adão para trabalhar quando ele não tinha pecado. Se nós observarmos bem, aqui no capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, diz assim: e tomou o Eterno Deus o homem, que é Adão, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, cultivar e o guardar. Então, Adão ele já estava lavrando no jardim do Éden, já estava trabalhando antes do pecado. Então, como explicar aquela maldição que o Eterno deu, como com essa palavra que Adão já trabalhava? Mas aquela maldição que o Eterno lançou sobre Adão por ele ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal é em relação ao sofrimento, a dor que ele iria experimentar em seus dias de trabalho. Então, era um trabalho com dor, um trabalho sofrido, ao passo que, antes do pecado, era o trabalho, mas sem dor. Então, aqui nós observamos que o problema do Eterno em relação a Adão não foi dizer que o trabalho faz mal ou o trabalho é um castigo, muito pelo contrário. O castigo que o Eterno deu a Adão foi a dor. Foi o sofrimento e não o trabalho, porque antes de Adão pecar, Adão já trabalhava, já cultivava, já lavrava no jardim do Éden, assim como nós vimos em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, que eu repito: antes do pecado, tomou o Eterno Deus o homem, a Adão, e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aleluia, para o lavrar. Quer dizer, era um lavrador, trabalhava na lavoura, mas não tinha dor. Essa que é a chave. Amém? Então, o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é algo dado pelo Eterno. E nós podemos conferir que o próprio Eterno, aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 3, diz assim a palavra do Eterno: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós podemos observar que o Eterno, ele trabalhou
ele já estava trabalhando. Ao criar todas as coisas, ele trabalhou, realizou a sua obra. Então, o trabalho não é um castigo, muito pelo contrário, o Eterno foi o primeiro a trabalhar aqui na Escritura. Ele trabalhou e descansou no dia 7º, no Shabat, como nós somos filhos de Adonai, hoje também estamos descansando de todo e qualquer trabalho, aleluia, porque neste dia o Eterno descansou. O Shabat é um mandamento do início de tudo, aleluia. E nós vemos que o Eterno trabalhou também, e Yeshua HaMashiach, ele confirma que o Eterno já trabalhava antes de tudo. Em João, capítulo 5, verso 17, Yeshua diz assim, João 5,17, e Yeshua lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, trabalho não é castigo, aleluia. Trabalho não, o castigo que Deus deu para Adão após o pecado foi a dor, aleluia, foi o sofrimento, porque o trabalho não é castigo, muito pelo contrário, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 11, o apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, inclusive é a carta que fala do arrebatamento, né? A carta toda fala do arrebatamento. E nesse contexto do arrebatamento, o apóstolo Paulo fala assim no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 11, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Aleluia! E nós observamos que na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, que também falava das coisas do fim na segunda carta, ele volta a falar sobre esse aspecto do trabalho. Ele, inclusive, fala dele próprio, né, meus irmãos? Como um ministro da palavra de Deus, como é que ele falava? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 7, Paulo fala assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso eterno Yeshua HaMashiach, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aleluia! Isso aqui, em 2 cartas, o apóstolo Paulo fala disso. Logo, o trabalho não é um castigo. Aleluia! É uma ordenança até do Eterno, porque o próprio Eterno deu exemplo e o próprio Paulo deu exemplo para a igreja de Tessalônica. Louvado seja Deus! Inclusive, as irmãs que trabalham nas suas casas, como o do lar, donas de casa, também é um trabalho digno. Louvado seja Deus, porque é um trabalho até que exige muito empenho, há muitas tarefas, também são muito cumpridoras desse mandamento. Não estão trabalhando fora de casa, mas estão trabalhando fazendo as refeições, fazendo as arrumações dentro da casa. São pessoas, as irmãs também cumprem sua missão corretamente diante de Deus. Louvado seja Deus. E aqui em Lucas capítulo 17, no verso 35, o próprio Yeshua, quando ele fala do arrebatamento, ele dá 2 exemplos aqui de pessoas que estavam trabalhando no dia do arrebatamento. Olha só como é que a coisa é tremenda. E Yeshua fala em Lucas 17, verso 35, ele diz assim, 2 mulheres estarão juntas moendo, trabalhando no moinho. Uma será arrebatada, tomada, e a outra será deixada. No verso 36, 2 homens estarão no campo, lavrando, que nem o Adão naquela época. Um será tomado, arrebatado, e o outro será deixado.
Você observa que ali ele bota uma situação de trabalho em que pessoas são arrebatadas, tanto varoas como varões. Louvado seja Deus. Então, meu amado, que nós entendamos que o trabalho, em momento algum, foi castigo de Deus para os homens, muito pelo contrário. O trabalho, o próprio Eterno já trabalhava antes e Adão mesmo já trabalhava antes de pecar. Louvado seja Deus. E o próprio Yeshua trabalha desde o princípio. Que a palavra do Eterno fortaleça os teus corações. Amém? Nesse início de ciclo anual de exame da Torá, como que tem coisa boa e nova que nós aprendemos em cada paraxá. Que o Eterno abençoe a tu, meu irmão, minha irmã, e a toda a sua família. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.